inteiras. E aí, galerinha, vocês estão vendo minha tela? Ainda está pensando, né? Sim, professor. Show de bola! Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, essa aula, acreditem se quiser, essa aula não existia dentro da disciplina, né, do LMF, não existia essa aula, e essa aula é fundamental. E aí foi bom porque a gente conseguiu ter uma semana a mais de rádio nesse semestre, e aí eu fiz questão de colocar essa aula, porque é fundamental para vocês prosseguirem ao longo da vida de vocês, quando vocês estiverem tanto no internato, como vendo os casos de vocês, dos pacientes, vocês vão ter que memorizar alguns padrões de imagem de tórax que a gente não via em momento algum, tá? Então, a gente falava basicamente de consolidação e atelectasia. Então, a gente vai falar dos padrões mais comuns, tá bom? Então, eu recomendo fortemente que vocês guardem com carinho essa aula, porque daí, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês entram em contato, tira, tá? Pode reacessar a aula. Deixa eu ver onde é que tá aqui, que tem gente tentando entrar. Ponto. Deixa eu deixar minimizada aqui. Joia. Então, galera, tem uma parte da aula que eu fiz questão também de relembrá-los, porque faz muito tempo que vocês passavam no S2, né? Mas é fundamental a gente relembrar um pouquinho da anatomia do pulmão, tá bom? Vocês viram a aula? O que é que vocês preferem? Vocês preferem que eu vá falando dos slides? Ou vocês preferem tirar dúvida? Eu assisti a professora, mas pode falar, professora. Pode falando. Então, vamos relembrar aqui, então, pessoal. O pulmão direito tem quantos lobos, né? 3, né? Então, a gente tem o lobo superior, o médio e o inferior. Do lado esquerdo, a gente só tem 2 lobos, o superior e o inferior. Lembrando que essa porção aqui, que é bem inferior, isso é lobo superior, essa ponta aqui, tá? Isso aqui, para quem não lembra, é aquele território da língula, tá bom? E uma radiografia normal, né? Como é que a gente vê? A gente precisa pedir sempre PA e perfil, né? Por que a gente pede PA? Porque a gente não quer que haja aquele remodelamento, aquela distorção do tamanho do coração. Quanto mais próximo está o coração do filme, mais próximo é o tamanho dele da vida real, tá certo? Então, por isso que a gente pede PA e perfil. Então, o raio vai entrar posterior e vai sair anterior. Então, anterior está perto do filme. Por isso que a gente pede PA, tá certo? Essa radiografia, pessoal, ela tá fantástica. Por que eu digo isso? Não sei se vocês percebem, aqui em cima no ápice pulmonar, tem uma leve tendência a ficar mais escuro do que aqui embaixo, né? Então, a gente chama isso de gradiente. O gradiente é justamente essa diferença de densidade, né, que a gente tem com o passar dos olhos, assim, da região do apical até a região basal. E isso acontece por quê? Porque o ar predomina nos ápices, né, e essa região mais basal é onde tem artérias, veias, tecido linfático, né, então a gente acaba tendo uma congestão maior de vasos de líquido aqui. E aí, por conta disso, você tem menos ar, tá certo? Olhem com cuidado. O pulmão é preto ou ele é cinza escuro? Já tô querendo dar a resposta, né? Ele não é preto, pessoal. Ele é cinza escuro. Por que ele é cinza escuro? Porque tem parênquima aqui, tem alvéolo, tá? Então, ele é muito escuro, mas ele não é preto. Se eu tivesse vendo uma área pulmonar preta, significaria pneumotórax, tá bom? Então, assim, preto total, eu não posso ter um pulmão preto. Ou então, enfisema, por exemplo. Uma imagem de enfisema, a gente tem uma confluência dos alvéolos, as paredes dos alvéolos quebram, e você vai ter umas áreas bem grandes dentro do pulmão, pretas totais, porque ali não tem mais nenhum parênquimazinho de pulmão. É só ar, literalmente aprisionado. Isso é o tal do enfisema que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, lembrando rapidamente aqui da correlação pulmonar, né, do que seria
lobo superior. O lobo superior a gente vai ver sempre nessa região aqui, no PA, tá? O superior direito. A gente não tem dúvida, quando a gente olha em PA, a gente não tem dúvida, mas o perfil, vale a pena a gente olhar, sempre vai estar nessa região. Onde estaria o lobo médio e o inferior? Aqui. Para o lobo médio e inferior, necessariamente eu preciso ter o perfil, né? O lobo médio eu vou ver aqui, e o lobo inferior nessa posição, tá bom? Lembrem-se que o lobo médio é o lobo do coração. Então, se você tiver alguma alteração que esteja borrando a silhueta cardíaca, isso já te diz que deve ser um problema que está no lobo médio, tá bom? Então, lobo superior, lobo médio, lobo inferior, né? E do lado esquerdo eu vou ter que imaginar que tem uma cisura passando nessa topografia. Então, eu vou precisar sempre do PA para dizer se é direita ou esquerda, né? E aí, quando eu vejo que a alteração está do lado esquerdo, né, e está nessa região anterior ou superior, é lobo superior, e quando está mais embaixo, é lobo inferior, beleza? Só relembrando aqui S2, tá? E aí, um achado bem típico, deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Um achado que eu queria também que vocês soubessem. É uma pergunta que eu sempre faço lá na S2, que eu fiz para vocês. Pessoal, se fosse possível eu tirar todo o ar de dentro do pulmão, que cor ficaria o meu pulmão? Numa tomografia ou no raio-x? O que dá cor ao pulmão? E aí eu peço que alguém ligue o microfone aí para responder. O ar. Exatamente, o ar. Então, assim, se eu for fazer um exame de tórax, eu preciso que o paciente inspire corretamente, tá? Então, tanto no raio-x como na tomografia, eu vou ter que pedir para ele respirar profundamente e ficar em inspiração. Quando ele fica em expiração, acaba que a gente tem umas áreas, que ficam mais brancas. Isso porque essas áreas que estão mais claras é onde saiu o ar de dentro do alvéolo. Então, se você olhar um exame desse aqui nessa fase de expiração, vai parecer que o paciente tem opacidade em vidro fosco. Isso aqui poderia ser opacidade em vidro fosco, né? E se vocês já ouviram falar desse nome, não é à toa, é porque o COVID dá opacidade em vidro fosco, tá? Então, só para vocês saberem que um diagnóstico diferencial, mesmo de COVID, é você não ter feito o exame adequadamente. Então, eu tenho que ter certeza que o paciente fez o exame adequado, que ele inspirou adequadamente, tá bom? E lembrem-se também da fisiologia, que eu não consigo expirar todo o ar, tirar todo o ar do meu pulmão. Sempre vão existir áreas de aprisionamento aéreo, discreto aprisionamento aéreo. Na verdade, a gente fica com 20% da capacidade pulmonar residual lá. Então, sempre vai ter um pouco de ar no pulmão, tá certo? Por isso que ainda tem áreas escuras aqui. E esse paciente não fez o exame realmente totalmente em expiração, né? Ele só fez o exame mal feito mesmo. Ele podia ter respirado melhor e não respirou, tá? Então, só para vocês terem isso na cabeça de vocês. E quais são os padrões de imagem que vocês têm que sair da faculdade sabendo? Tem que saber reconhecer, pessoal. Atelectasia, estria atelectásica. Esse aqui, pessoal, toda hora a gente vê. Estria atelectásica é um negócio que muitas vezes não tem nenhum significado clínico, mas às vezes pode ter, tá? Então, atelectasia, estrias atelectásicas, consolidação, derrame pleural versus pneumotórax, vocês têm que saber diferenciar isso. Enfisema, atenuação em vidro fosco. O que é uma bronquiectasia, uma bronquiolectasia, e como que eu vou ver nódulo e massas pulmonares, tá? Então, eu quero que vocês saiam, né, da faculdade sabendo disso. E aí, graças a Deus, a gente arrumou essa aula, que ela é fundamental, tá? Eu não sei se eu discuti com vocês lá no S2 o que é que seria uma atelectasia. Pessoal, atelectasia, eu quero que vocês pensem num beijo, tá? É uma pressão negativa. O que é que acontece? A principal causa de atelectasia é uma obstrução do brônquio, tá bom? Então, vamos dizer que a criança aspirou um corpo estranho. Se ela aspirou um corpo estranho, o corpo estranho vai ficar impactado em algum brônquio, dependendo do tamanho dele, né? Provavelmente brônquio mesmo, porque a criança não vai aspirar uma besteira, né? Geralmente é um brinquedo. Então, assim, você vê que aquela área que o brônquio está obstruído por aquele corpo estranho, não vai conseguir fazer troca gasosa.
O gás que estava aprisionado ali, ele vai ser reabsorvido pela corrente sanguínea. Mas com o passar do tempo, vai haver o quê? Uma pressão negativa naquele lobo que deveria estar sendo aerado, tá bom? Por aquele brônquio, tá certo? Então, eu quero que vocês pensem em atelectasia, que vocês pensem, eventualmente, no corpo estranho. Mas pode ser o quê? Pode ser um tumor que esteja obstruindo o brônquio, tá? Pode ser até mesmo secreção bem espessa, tá? Uma pessoa que está com bastante secreção, uma pneumonia aspirativa. Além da imagem da pneumonia, ela pode ter um pouco de atelectasia, porque se tiver alguma coisa que está obstruindo totalmente aquele brônquio, né, aquilo ali vai dar um sinal clássico de atelectasia. E como é que eu vou identificar na imagem uma atelectasia, tá? Lembrem-se que é uma pressão negativa. Então, aquela área que sofreu atelectasia está sugando as áreas vizinhas. Então, vai ter uma distorção arquitetural do pulmão inteiro, tá? Então, vamos dizer que a pessoa tem uma atelectasia do lobo superior. O lobo médio e inferior vão subir em direção àquela região. Então, as cisuras vão mudar de posição. Lembrem-se disso, ó, desvio das cisuras, tá? Desvio das cisuras, fundamental. Outra coisa fundamental é a perda da aeração. A pessoa não vai ter ar que entre ali porque o brônquio está obstruído, tá bom? Então, assim, literalmente, são esses dois sinais que a gente olha com carinho, tá? E aí, só para vocês verem exemplos. Observem aqui, o que é que está acontecendo? Aqui, esse ápice pulmonar, isso aqui é o lobo superior, tá? O lobo superior está totalmente branco. Eu vou até aumentar aqui de tamanho para vocês virem que aqui, ó, é totalmente branco, tá? Tá faltando pulmão aqui. Então, eu não tô vendo nenhum resquício de bronquíolo, de alvéolo, não tô vendo nada aqui. Tudo branco. Além disso, essa cisura, né, que era para estar aqui, ela está sendo desviada, está indo em direção à área que está sofrendo atelectasia. Lembrem-se que é o beijo, a pressão negativa. Então, isso aqui é uma atelectasia clássica do lobo pulmonar superior direito, tá? Uma atelectasia do lobo médio. Então, a cisura horizontal está aqui, ela está sendo repuxada para a região do lobo médio, e a cisura horizontal que estava aqui está sendo repuxada em direção ao lobo médio. Isso aqui é uma atelectasia do lobo médio, tá bom? Show de bola, compreenderam o que é uma atelectasia, visualmente falando. Vocês vão olhar para o quê? Para as cisuras e para a falta de aeração do lugar. Diga, Marcos. Professora, bem rapidinho. Diga. Qual a diferença entre estrias atelectásicas para bronquiectasia? Eu vou mostrar para vocês exatamente agora. Estria atelectásica é uma atelectasia subpleural. Então, o que eu tô vendo aqui, ó? Isso aqui é a tal da estria atelectásica, tá? Estria atelectásica é uma área que simplesmente não está aerada. É como se o paciente não tivesse inspirado totalmente. Então, vai ficar, é como se houvesse uma falta de surfactante naquele lugar e não houve expansão daquele local. Tá? Então, isso aí é a estria atelectásica, é essa imagem que eu vejo. Eu vejo uma área totalmente branca, geralmente ela costuma vir aqui até a região subpleural, ó, ela faz uma passagem desde a região subpleural até o meio do parênquima, e isso aqui, geralmente, o paciente é assintomático, geralmente. Mas atenção, pessoal, isso aí pode dar febre, pode ser, inclusive, causa de febre obscura, tá? Então, quando a gente se depara com isso, e o paciente está normal, deixa quieto, só porque talvez ele não tenha inspirado adequadamente no exame. Por exemplo, se o paciente estiver com muita dor abdominal, ele pode ser que não consiga respirar adequadamente. Então, ele pode formar umas estriazinhas atelectásicas, é uma coisa que pode acontecer. Se o paciente está com uma dor pleurítica, você pede assim, fulano, respire profundamente, inspire. Ele não vai conseguir inspirar profundamente, porque ele está com dor. Então, é esperado que você tenha umas estrias, né, subpleurais, essa região aí, geralmente região basal, tá? Beleza? Então, lembrem-se das estrias atelectásicas. Outro nome para ela é banda atelectásica. Banda é quando é uma coisa mais espessa, tipo essa, tá? Então, enfim, estria seria uma coisa mais fina, tá certo? Mas, no final das contas, é a mesma coisa, por isso que eu deixei junto, tá? É só o grau de espessura que o processo acontece. O que seria uma consolidação, pessoal? Consolidação, ela é definida literalmente pelo preenchimento dos alvéolos, por algum produto patológico.
Então, assim, um exudato, a pneumonia, ela se traduz como uma consolidação. Às vezes, até mesmo suco gástrico, a pessoa tem doença do refluxo, ou então tá acamada na UTI e acaba broncoaspirando o conteúdo de secreção que precisaria ser drenado da orofaringe, aspira para o pulmão. Então, isso daí vai impactar lá nos alvéolos. E a imagem que a gente vai ver é uma consolidação. Atenção, a consolidação é uma obstrução dos alvéolos. Não tem aqui pressão negativa. Não tem pressão negativa. Então, ó, isso aqui são exemplos de consolidação. Então, observe que nessa visualização, a cisura está passando aqui bonitinho no lugar que ela deveria estar, o tempo todo no lugar. Ela não mudou, não está sendo sugada em direção a essa área branca, tá? Por que está branco? Porque o alvéolo está preenchido por ar. Mas, professora, eu estou vendo um negócio interessante aqui, ó. Estou vendo que também existem umas áreas escuras no meio do negócio branco. O que é isso? Isso é porque nem todos os alvéolos são preenchidos. Alguns alvéolos permanecem com ar dentro deles. E isso é o que a gente chama de broncograma aéreo. Então, duas características típicas das consolidações que eu quero que vocês memorizem para a vida de vocês. As cisuras permanecem na mesma topografia. E existe broncograma aéreo, porque nem sempre a pessoa vai conseguir obstruir todos os alvéolos ao mesmo tempo, né? Precisaria de uma coisa altamente maligna, um negócio horroroso, né? E assim, a gente sempre acaba vendo esse ar, né, que ele passa por dentro dos brônquios e chega até os alvéolos e fica com esse negócio escuro, né? Mais transparente, tá certo? Então, a gente consegue ver isso. Isso aqui é típico de broncograma aéreo, típico de consolidação, tá? O carro-chefe das consolidações são as pneumonias, tanto virais como bacterianas, tá? Então, é o carro-chefe, consolidação, a gente pensa sempre em pneumonia. Porém, não podemos esquecer que alguns tipos de câncer podem se manifestar como consolidação, tá? Dentro dos cânceres, o mais comum, o adenocarcinoma, tá bom? Do subtipo bronquíolo alveolar. Se você vir uma consolidação, eventualmente até uma opacidade em vidro fosco, isolada, né, a gente não pode esquecer que dentro dos diagnósticos diferenciais, além de pneumonia, que é o mais comum, a gente tem que incluir tumor mesmo, tá? Tumor, é um tumor, que estranho, mas é em vidro fosco. É em vidro fosco, é um negócio meio estranho, que você não vê muitas bordas, os limites são mal definidos, tá bom? Então, lembrem-se, consolidação, principalmente quando é uma só consolidação pequena, a gente tem que cogitar a hipótese de tumor, tá bom? Existem topografias, deixa eu dar uma olhada aqui. Existem topografias no pulmão com maior incidência de consolidações e que precisamos ficar mais atentos, ou é aleatório? Gostei, Thales. Thales, na verdade, depende do tipo de doença que a pessoa tem. Por exemplo, quando a gente está diante de uma tuberculose, a tuberculose, ela gosta de pegar os ápices pulmonares. Então, você viu uma consolidação lá no ápice, que tem, inclusive, aspecto de distorção arquitetural, que faça um pouco de atelectasia, que tem estria atelectásica lá, você tem que pensar em tuberculose. Quando eu estou diante, por exemplo, de um COVID, o COVID são consolidações periféricas arredondadas em vidro fosco, multicêntricas, sem predomínio nenhum. Ele pode pegar aleatoriamente qualquer parte do tórax. Inicialmente, elas são periféricas, mas depois de um tempo, elas passam a ser centrais. E, eventualmente, a gente vê consolidações lobares por pneumonias secundárias. Então, por alguma bactéria que aproveitou que o hospedeiro estava lá mal, né, e fez uma colonização por cima daquilo, tá? H1N1, a gente tem alterações mais centrais, é oposto da pneumonia por Covid. Então, assim, o agente etiológico vai ter a sua localização preferencial, tá certo? Então, é mais isso. A gente tem que olhar o pulmão de maneira geral, como um todo, com muito cuidado, desde lá do ápice até embaixo, porque às vezes a pneumonia é pequena, é um negócio bem pequenininho que se você não passou rápido, você não vê, né? Então, vou mostrar até uns padrões aqui, outros de pneumonia, tá? Só lembrando a vocês, só mostrando novamente o broncograma aéreo, né? Então, é isso aqui, né? É a visualização de um brônquio com ar dentro dessa área branca, tá certo? Porque os alvéolos estão obstruídos, mas nem todos os alvéolos estão obstruídos,
tá certo? Então, isso a gente tem que, a descrição disso é consolidação, tá? Muitas vezes, 99% é devido à infecção, mas isso, às vezes, pode ser câncer, tá? Lembrem-se disso. E o que é que seria uma bronquiectasia e uma bronquiolectasia? Bronquiectasia é uma ectasia dos brônquios. Algumas doenças, né? O carro-chefe é a fibrose cística. A gente tem esses brônquios bem dilatados. Só para vocês terem ideia, geralmente a gente não vê brônquio dilatado assim, ele vai diminuindo de calibre, ele fica fininho, a gente praticamente não vê eles na periferia, a gente vê mais o brônquio fonte aqui, e ele vai reduzindo de calibre como uma árvore, né, como um galho de árvore. Então, quando você vê que o brônquio, ele tá com aspecto, inclusive, varicoso, ele tem umas irregularidades, né, isso aqui é bem típico de fibrose cística, não é específico. Tem algumas doenças que causam isso, outras. Mas pense em fibrose cística. O fato do brônquio ser também dilatado favorece a impactação de secreção. Então, por isso que na fibrose cística, como esse brônquio ele é doente, acontece muitas vezes várias pneumonias de repetição, porque ocorre acúmulo de secreção aqui dentro desse brônquio, e essa secreção não é completamente drenada. Então, é fácil de colonizar bactérias e vírus nessa secreção, tá? Inclusive, a principal causa de morte na fibrose cística é justamente pneumonias, tá certo? Essa outra situação, como que a gente, isso aqui o que é? Isso já é a bronquiolectasia, já é no final, é o bronquíolo, não é mais o brônquio que está dilatado, é o bronquíolo. E aí são essas imagens arredondadas escuras que estão aqui nas bases pulmonares, tá certo? Então, isso aqui é um brônquio dilatado. Bronquíolo dilatado. E isso é muito comumente observado em pneumonias intersticiais fibrosantes, que são doenças que têm um prognóstico muito ruim, tá certo? Então, vocês, não sei se vocês vão ter GT disso, já tiveram ao longo da vida, mas fibrose pulmonar, é bem característico fibrose pulmonar, tá? Felizmente, é um prognóstico complexo. E o que é que seria um enfisema? Né? Enfisema, o cigarro dá enfisema, cigarro tradicional versus cigarro desses agora de nova geração, Vesper, pessoal, tudo dá enfisema, tá? Tudo dá enfisema. O que é? É a destruição da parede dos alvéolos. Então, os alvéolos começam a se confluir. Só que quando eles se confluem, esse alvéolão gigante, ele para de ser funcional. Então, para de haver trocas gasosas, tá certo? E aí, consequentemente, como é que eu vou visualizar isso numa tomografia? Literalmente, o pulmão vai ficar mais escuro, vai ficar mais preto. Quando você tem áreas de enfisema, não tem mais brônquio ali, não tem mais alvéolo ali, né? Então, aquilo ali vai virar uma área de retenção aérea. Consequentemente, existem alguns padrões de enfisema, no centro acinar, que esse aqui é o mais comum, ele é relacionado ao tabagismo. Observem que tem umas áreas escuras de permeio ao parênquima, dentro do parênquima, tá? Então, isso aqui é destruição pelo cigarro, pelos produtos tóxicos do cigarro. Tem displasia nessas áreas? Pode ter displasia, sim, tá? O mais comum é a formação do enfisema ser devido à quebra mesmo da parede dos alvéolos e fazer uma confluência, tá? Então, o padrão centroacinar é o principal, né, que a gente vê no tabagismo, qualquer tabagismo vai fazer isso. Para vocês terem uma ideia, pessoal, todas essas áreas que estão muito escuras, são áreas não funcionantes, tá? E existe esse outro tipo, tá? Esses outros tipos aqui, esse aqui é o paraseptal. Ele tem relação, por exemplo, vou aumentar aqui para vocês terem ideia da distribuição, É uma distribuição mais periférica, tá vendo? Esse paraseptal. Isso aqui tem relação com a deficiência da enzima alfa-1 antitripsina, que, graças a Deus, não é uma doença muito comum, mas a gente acaba pegando e vendo na prática, tá? Então, isso aqui não é o padrão típico do cigarro. O do cigarro é mais esse, tá certo? E aí acaba fazendo essas bolhas, o enfisema fica tão grande que parece até bolhas. E, eventualmente, essas bolhas, elas se rompem e o paciente pode ter pneumotórax espontâneo, tá bom? E existe essa outra aqui, que é acinar mesmo, né? Isso aqui também o cigarro pode causar. Eu vou aumentar bastante isso aqui para vocês verem. Pessoal, essa pessoa quase não tem pulmão, tá?
Todas essas áreas muito escuras aqui, ó, tudo isso aqui é enfisema. E o cigarro pode causar isso, tá? Então, o que é que tem de pulmão aqui? Essas áreas aqui, ó, que tem um pouco mais de cinza, tá certo? Mas as áreas escuras, essa área praticamente não tem parênquima. Então, imagine a pessoa que tem um enfisema, que já não tem tecido pulmonar adequado, né, digamos assim, pegando um coronavírus, pegando uma pneumonia. Como é que vocês acham que vai ser a capacidade pulmonar dessa pessoa, pessoal? Vai ser péssima, né? Ela vai ter um prognóstico muito ruim. Professora, Diga. aí o paciente com enfisema, ele tem dificuldade respiratória, tipo, ele consegue ser sintomático? Dependendo do grau de enfisema, ele pode ficar, assim, precisando de oxigênio terapia. Dependendo do grau, pessoal, pessoas que têm DPOC, né, devido ao cigarro, elas às vezes precisam ficar o tempo todo com oxigênio, usando oxigênio inalatório. Andar com um carrinho de oxigênio, né, arrastando atrás dela, né, com O2 inalatório, porque o pulmão não é capaz sozinho, o parênquima que é remanescente, de aerar toda a necessidade do sangue, né? Então, imagine uma pessoa que tem enfisema com uma infecção que destrói o parênquima, né? Então, são pessoas que têm um prognóstico para qualquer doença infecciosa pulmonar muito restrito, tá? Então, de maneira geral, imagine isso. Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus, ele pode acometer até 50%, mais 50% do parênquima pulmonar. Imagine que a pessoa tem mais de 50% do parênquima pulmonar acometido, e além disso, ela já não tinha o parênquima adequado. Ela tinha funcionando mesmo, talvez, 50%, porque as outras 50% era tudo enfisema. Então, assim, é claro que essa pessoa vai ter um prognóstico pior. E isso não é só coronavírus. Se ela tiver uma pneumonia, por exemplo, uma pneumonia lobar enorme, né? Vamos dizer que o pulmão dela já era deficitário em fazer essa aeração. Vai ficar muito mais. Tá certo? No enfisema, não tem como restar, tipo assim, voltar, né? Ele não. E nem na atelectasia? A telectasia, sim. Porque na telectasia, por exemplo, se for um corpo estranho, você vai lá e tira o corpo estranho de dentro do bronco, resolve o problema. Por exemplo, se for um tumor que esteja obstruindo lá o brônquio, fazendo a telectasia, o cirurgião pode ir lá e tentar tirar, restabelecer o fluxo aéreo daquela área. Então, muitas vezes, as atelectasias, elas podem voltar. Claro que dependendo da atuação do homem, né, do médico, tá bom? Então, um corpo estranho só vai voltar se a pessoa tirar lá o corpo estranho de dentro do brônquio. O tumor, vai ter que tirar o tumor, restabelecer o fluxo aéreo, né, para que aquela parte daquele lobo seja aerada, tá certo? Secreção, às vezes é só secreção. Então, esse aí é mais fácil ainda, a pessoa aspira, né, e consegue restabelecer o fluxo, tá? Beleza? Tá certo, professor, obrigada. E aí, de nada, querida. Então, e aí a gente já tá bem perto do fim, tá, pessoal? Esse padrão aqui, eu coloquei para vocês, e vou, inclusive, aumentar. Ele lembra muito as estrias atelectásicas, né? Lembra muito estria atelectásica isso aqui. Mas se você for perceber, ele faz tipo uma rede, é como se fosse uma rede. Isso é a topografia dos septos interlobulares. Você consegue ver que faz tipo uma malha aqui, tá? E isso aqui acontece muito comumente em quadros de derrame pleural, ou a pessoa está com insuficiência cardíaca, então começa a acumular líquido no pulmão, porque o coração não está funcionando adequadamente. Esse líquido acaba causando derrame pleural. Não sei se vocês estão percebendo que esse asterisco aqui, ó, o pulmão era para estar encostando aqui, ó, e não tem pulmão encostando aqui. Isso aqui é o osso, o grádio costal, então era para o pulmão chegar até aqui, tá? E tem uma lâmina líquida aqui. Então, isso aqui é muito típico de insuficiência cardíaca, ou processos que, por conta de congestão cardíaca, a pessoa não está conseguindo drenar adequadamente o tecido linfático, não está conseguindo drenar, né, para ver a cava superior e ir embora de novo aquela linfa lá no coração e rodar, tá certo? Então, isso daqui, pessoal, é o que seria correspondente às linhas B de Kerley, lá no raio-x. Não sei se alguém já ouviu falar dessas linhas B de Kerley. No raio-x, né, antigamente a gente só tinha raio-x, a gente conseguia ver umas áreazinhas,
né, que pareciam essas redes, tá? Então, na tomografia é dessa forma que a gente vê. Geralmente o paciente vai estar com derrame pleural e a gente vai ver essas áreas mais brancas, né, que são justamente a delimitação dos septos interlobulares, tá bom? Então, isso aqui, quando eu vejo isso, eu tenho que pensar em insuficiência cardíaca ou congestão, né, congestão cardíaca. E existe uma outra alteração, né, que eu gostaria de que vocês vissem, que chama padrão em mosaico. Olha que interessante esse padrão em mosaico. Atenção, pessoal, para vocês não confundirem isso com a enfisema, né? Porque o enfisema fica com a área preta, é porque no enfisema a área preta é a área doente, tá certo? Aqui a área escura é a área normal. Essa área aqui é que é a área doente. Isso aqui é uma alteração ventilação-perfusão. Distúrbios de ventilação-perfusão podem causar isso. Às vezes, infecções, por exemplo, o próprio coronavírus pode fazer esse padrão de pavimentação em mosaico, que a gente chama. TEP, a pessoa tem um tromboembolismo pulmonar, ela pode fazer esse padrão de pavimentação em mosaico, tá? Então, isso aqui é uma coisa que vocês vão ver ao longo da vida de vocês. Então, observem que esse negócio escuro não é preto. Isso aqui que tá muito branco, tá? Então, não é o enfisema, voltando aqui no enfisema, né? O enfisema, o pulmão normal é esse mais claro, e tem áreas pretas de permeio, que é justamente ar que tá aprisionado aqui nesse negócio. Aqui não é isso, aqui o pulmão, essa área aqui não tá conseguindo ser insuflada, né? Isso a gente chama de distúrbio de ventilação-perfusão. E é comum em algumas doenças infecciosas, como também nos TEPs, tá? No tromboembolismo pulmonar, você pode ter um padrão desse, tá bom? Padrão de nódulo. Padrão de nódulo, pessoal, é interessante. Porque os nódulos, eles podem ser sólidos. Olha só esse nódulo, isso aqui é um nódulo, tá? Observe como é que é essa margem. É uma margem espiculada, irregular, né? Então, isso aqui é um nódulo. Um nódulo, classicamente, é quando você tem esses pontos, né, sólidos dentro do tórax, né? O nódulo clássico é isso, ele é sólido dentro do tórax. Então, você vai ver como é uma coisa sólida, você vai ver branco, tá? Mas os nódulos também podem ser semissólidos ou em vidro fosco, que é esse caso aqui, ó. Isso aqui, inicialmente, quando você vê um caso desse, a primeira coisa que você vai dizer é que é uma consolidação em vidro fosco, né? Uma consolidação em vidro fosco. É um tipo de consolidação, tá? Mas se ela é única, isolada, ela pode ser, sim, um tumor, tá? Ela pode ser um nódulo. Isso aqui, no caso desse paciente em questão, era um nódulo em vidro fosco. Isso aqui, a gente tem que acompanhar. Então, inicialmente, quando você se depara com uma consolidação em vidro fosco isolada, o que você tem que fazer? Você tem que tratar o paciente para infecção, porque se resolver, já é um problema a menos, sinal que não era câncer, né? Devia ser infecção mesmo, que é o mais comum, 99% isso aqui é infecção. Mas se não resolver, por isso você tem que estar atento e pedir para o paciente repetir o exame, tá? Se a consolidação foi única em vidro fosco, você tem que pedir para ele repetir o exame depois de tratado com antibiótico, porque se permanecer, pode ser que seja um tumor e ele seja necessário fazer a biópsia, tá bom? E aí, só assim você veria que era um tumor, tá? Então, os nódulos podem ser sólidos, podem ser em vidro fosco, tá? Ou podem ser semissólidos. Semissólidos, uma parte dele é vidro fosco, outra parte central dele é mais branca, tá vendo? Então, isso aqui é bem típico, esse semissólido é muito típico de tumor, tá? Esse aqui a gente fica mais convencido de que é tumor. Esse aqui, que é só o vidro fosco, a gente pode ser só infecção, mais comum é que seja infecção, tá bom? Então, são esses 3 tipos de nódulo que eu quero que vocês memorizem para a vida de vocês, sabendo que isso aqui, o principal diagnóstico diferencial é infecção mesmo, tá? Mas a gente não pode liberar o paciente e esquecer dele, porque às vezes ele volta um ano depois, cheio de metástase, e esse daqui, eu fico mais convencida ainda de que seja câncer, tá? Porque geralmente esse bronquíolo alveolar, ele começa a ficar mais denso no centro, e depois ele vai densificando de dentro para fora, até virar um nódulo, uma massa grande. A gente começa a chamar de massa quando o nódulo tem mais do que 3 centímetros. Só a título de curiosidade. O que é uma massa? Nossa, fulano fez uma tomografia, apareceu uma massa.
tem 3 centímetros, tá? É um número que a gente chama, né, determinado terminologicamente falando, tá bom? Então, para vocês saberem dessa questão. E, por fim, eu só coloquei esse sinal porque é um sinal que aparece eventualmente no COVID. Sinal do halo invertido. Isso aqui é muito comum de infecções fúngicas, tá? Principalmente infecções fúngicas, tá bom? Então, mas o coronavírus, ele tem alguns aspectos às vezes você consegue identificar um halo invertido. O que seria? A parte central é mais escura e a parte mais periférica é mais branca. É um halo invertido, tá certo? É o contrário, né? É o contrário disso aqui, ó, que o centro é branco e a periferia é vidro fosco. Aqui é o contrário, ó, aqui o centro é vidro fosco, como se fosse isso, e a periferia é mais branca, tá certo? Então, basicamente, a nossa parte de terminologia era isso, tá, pessoal? O que é que eu peço que vocês façam, né? Que vocês olhem para esses padrões, né? Olhem várias vezes para esse padrão para vocês se habituarem o que é que seria, tá bom? E era isso, tá? Vocês acham que vai dar certo revisar a prova? Professora, eu tenho uma dúvida. Diga. Eu ainda não entendi muito bem o que é que causa esse padrão em vidro fosco e qual seria a diferença do vidro fosco para a consolidação. Vidro fosco é um tipo de consolidação, tá? É porque eu não coloquei ele como vidro fosco. Deixa eu voltar aqui. Nossa Senhora. Deixa eu voltar para cá. O vidro fosco é um tipo de consolidação. Você pode chamar de consolidação isso aqui. Consolidação em vidro fosco, tá? É um tipo de consolidação. Isso aqui é como se fosse uma consolidação nodular, isso aqui é uma consolidação em vidro fosco. Mas é porque a gente costuma chamar consolidação, mas esse padrão aqui de broncograma aéreo. Cadê o broncograma aéreo? Isso aqui. Isso aqui é uma consolidação típica, tá? Vamos falar de outra forma? Você pode pensar que o vidro fosco é uma opacidade, tá? Com o coronavírus, cada vez mais os radiologistas estão se referindo ao padrão em vidro fosco como uma opacidade em vidro fosco. É como se fosse, por exemplo, essa área aqui, ó, isso aqui que não está muito escuro como o restante do parênquima, isso seria um vidro fosco, tá? Vou pegar um exemplo para vocês bem típico. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Deixa eu pegar aqui uma... Só um instante, galerinha. Deixa eu ver se isso aqui é... Pronto. Vou mostrar para vocês um padrão de vidro fosco, tá? Bem típico. Isso aqui são vidros foscos, ó. Vidro fosco, parece, ó, outro vidro fosco. Deixa eu fazer um pause aqui. Ó, isso aqui é uma consolidação. Vocês estão vendo? Mas é uma consolidação em vidro fosco. Ela tem uma área aqui, ó, que não é tão branca como essa. Vidro fosco, o termo vidro fosco foi criado quando a gente tem uma alteração da densidade do parênquima que não é totalmente branco. É como se a gente colocasse um vidro de banheiro, aqueles vidros foscos de banheiro, por cima do parênquima normal e dá tipo uma borrada, né? Dá uma borrada na cor do negócio, tá? Então, isso são consolidações em vidro fosco. Olha aqui, ó, isso é uma consolidação em vidro fosco. Só para vocês terem ideia, esse é um caso típico de COVID. Esse é um caso típico de COVID, tá? São consolidações periféricas, várias consolidações periféricas, né, ó. Isso aqui, ó, também é uma consolidação em vidro fosco, tá? Então, percebam que não é branco isso aqui. Deu para entender o que seria a imagem? É como se você... Sim, professora, deu.
É como se você pegasse... Agora, mas É um tipo de... Você pode chamar de... O termo consolidação também pode ser usado para o vidro fosco. Geralmente a gente usa consolidação, o termo, quando é uma coisa mais branca, tá? Mas existem consolidações que não são tão brancas, que são cinza, como essa, tá? Que é um padrão meio característico, inclusive, do Covid, né? Seria uma consolidação mais branda? O vidro fosco, ele é uma consolidação menos branca. Seria uma opacidade, né? Então, talvez. Olha só, isso aqui é Covid total, tá? O que é que a gente está vendo aqui, ó? Isso é uma consolidação em vidro fosco. Vou até parar, dar um pause, ó. Vocês percebem que o parênquima normal está aqui, mas isso aqui não é totalmente branco. Aqui tem umas áreas mais brancas, estão vendo? Aqui, branco, 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 branco. Mas tem uma área que é cinza. Ela não chegou a ficar totalmente branca. Então, quando a gente tem esse padrão, que é um cinza, mas é um cinza mais claro do que o restante do parênquima, a gente chama isso de consolidação em vidro fosco também, tá? E é uma consolidação por quê? Porque o problema está justamente nos alvéolos, que estão tomados, né? O termo continua sendo correto, só que ele não foi o bastante, ele não pegou todos os alvéolos vizinhos, ele pegou alvéolos que, sei lá, poupou 10 alvéolos ali, pegou um, poupou 10. E aí, com isso, você tem um cinza que não é não é branco, mas é um cinza, né, que não é da cor do parênquima. É uma coisa como se ele estivesse pegando alvéolos de distribuição mais randômica, né, próximas, mais randômicas, e por isso que você não vê totalmente branco. Isso aqui é totalmente branco. Né, isso aqui é o padrão bem típico de Covid. É você ter essas consolidações predominantemente periféricas, tá? Mas elas podem ir para a região mais central, tá? Com o passar do tempo, elas vão para a região mais central. E o que muitas vezes a gente observa é que essas áreas muito brancas, elas podem ser de infecções secundárias. Não só o Covid em si, né? Mas uma infecção bacteriana secundária. E por isso que, assim, a gente acaba tratando muitas vezes com azitromicina, né? Que é um remédio para tratar infecções bacterianas, né? Mais exemplos aqui. Ó, isso aqui é bem... não sei se vocês percebem, ó. Isso aqui é uma cor diferente. Isso é um cinza, mas não é um cinza tão branco, né? Não tá branco, ele é um cinza. Vocês estão percebendo isso aqui que eu estou colocando com o mouse? Ó, isso aqui é total vidro fosco. Seria opacidade, é a mesma coisa. Opacidade, tá? Então, você vai ver que muitas, com o Covid, né, são várias opacidades em vidro fosco, mas tá certo chamar consolidação? Tá. Posso chamar de consolidação também, não tem problema, porque o termo patológico é o mesmo, tá? É só que ela não é tão branca. Não é tão branca como geralmente uma pneumonia, as outras pneumonias virais são. Às vezes, pneumonia viral pode ser, sim, só uma areazinha em consolidação em vidro fosco, tá? Mas o mais comum é ela ficar um pouco mais branca mesmo, tá? Então, é um caso que, assim, na atualidade, quando a gente vê um negócio desse, a gente pensa em Covid, né? Então, você vê a distribuição multicêntrica, isso é, vários locais, né? Vários locais, predominantemente periféricos, mas podem ser central, tá bom? Então, o clássico opacidade em vidro fosco, a gente está vendo aí diariamente, que são esses casos de coronavírus, tá? Professora, só pela imagem, dá para ter uma ideia se é viral ou bacteriano? Na verdade, depende. Por exemplo, se eu visse isso aqui, o mais provável, quando a gente tem esse padrão de distribuição randômico, bilateral, que não tem muita localização preferencial, exceto que é periférico, isso tem muito cara de vírus, tá? As principais bactérias, elas costumam ficar mais localizadas. O padrão de pneumonia bacteriano mais comum, a gente vai falar de pneumonias na última aula, é o Streptococcus pneumoniae. O Streptococcus pneumoniae, ele faz uma pneumonia lobar. Então, na nossa aula, o que seria o Streptococcus pneumoniae? Classicamente, esse desenho, é isso aqui, ó.
Streptococcus pneumoniae. É uma pneumonia única que está pegando um lobo, tá? Então, isso aqui é bem típico de bacteriano. Mas, às vezes, a gente vê bacteriano pegando de forma difusa. O mais comum da bactéria, o mais comum que é Streptococcus, é pegar um lobo só, é a pneumonia lobar. E o mais comum dos vírus é pegar multicêntrico, pegar várias áreas do pulmão inteiro. Mas, às vezes, você tem pneumonia viral que pega só a base. Por exemplo, o micoplasma, ele pode pegar só uma base, tá? E é uma pneumonia viral bem comum. Então, você vai ver que os radiologistas, de maneira geral, eles não cravam, dizem, olha, isso aqui é pneumonia pelo bicho tal, com certeza. São poucas situações que a gente diz isso. A gente pode dizer isso quando a pneumonia lobar, que a gente diz assim, provavelmente streptococcus, pode até ser. Você pode falar, tá? No contexto atual de coronavírus, a gente sugere como pneumonia de provável origem viral, tá? E assim, tá errado falar de Covid? Não. Principalmente porque a gente tem uma epidemiologia que tá bombando, né? Então, assim, você coloca que, apesar do o padrão de imagem, é comumente visto em pneumonias virais, devido ao atual estado epidemiológico, mas provavelmente coronavírus. Dá para você escrever isso. Mas se a gente não tivesse numa epidemia, talvez o laudo parasse aí, provável origem viral. Você não se comprometesse com qual bicho que é, né? Mas nesse contexto atual, pessoal, já está provado que a pneumonia, se ela vier com aquele padrão que eu mostrei para vocês, né? Pneumonia com opacidades em vidro fosco, multicêntricas, periféricas principalmente, ovaladas, muitas vezes confluindo para o centro, isso daí, na epidemiologia atual, ela é quase igual ao SWAB. Assim, ela é quase igual ao SWAB PCR dando Covid. Você olha o negócio desse, não, é Covid, tá? E a gente vê que tem realmente correlação, porque depois que a gente vê o paciente, a gente aguarda o teste sorológico e é Covid mesmo, tá? Professora, então é causado pelo aumento da densidade do parênquima por conta da reação inflamatória, não por conta do aumento da secreção, é isso? Ou é os dois? Reação inflamatória e secreção, tá? Mas geralmente o COVID, ele tem pouca secreção, tá? Então, assim, para o COVID em si, é mais provável pelo processo inflamatório. Inclusive, outra coisa que já está provado no COVID, que a gente vai falar dele na última aula, é que tem pouco surfactante ali nos alvéolos. Então, os alvéolos colabam. O surfactante é aquele óleozinho que é responsável por deixar o alvéolo bonitinho para o ar entrar, falta surfactante e o coitado colapsa. Faz como se fosse uma atelectasia, entendeu? Faz uma pressão negativa ali. E aí, isso aí pode dar também esse padrão, que o alvéolo vai estar fechado porque não tem surfactante. Então, visualmente, é como se tivesse alguma coisa preenchendo ele, né? E aí dá esse padrão também, pode ser por isso. Geralmente, COVID tem pouca secreção, tem pouco derrame pleural, tá? Então, a tosse é seca, beleza? Entendi, professora, obrigada. Ok, galera, e aí, o que é que a gente faz agora? Vocês já está na hora de liberar vocês, né? A gente pode falar, eu posso mandar para vocês um áudio, alguma coisa para discutir a prova, né? Para vocês poderem assistir a aula tranquilos. O que é que vocês acham? Acho que dá certo, professor. É melhor, Pode né? ser, professora. Também está Horas, né? disponibilizada a visualização da prova, então fica mais fácil se alguém tiver errado para ver o comentário. Eu disponibilizei para hoje, vamos ver se vocês viram. Acho que Sim, muito já professora. viu. Sim. Vocês viram, né? Uhum. Tá bom. Professora, se Diga. a senhora comentasse agora, ia ficar gravado, não? As pessoas poderiam assistir. Exatamente, eu posso comentar agora também. E aí vocês podem sair. Ou então A senhora pode comentar logo. então eu vou comentar, tá bom? E aí quem quiser sair, pode sair. Fiquem à vontade, tá certo? Então eu vou vocês estão vendo aqui minha tela? Sim. Sim, tá aparecendo. Então, a primeira questão é uma questão bem frequente no nosso dia a dia, tá? Homem de 57 anos com história de alcoolismo refere incômodo abdominal arrastado e má disposição, né? Realizou o seguinte exame. Qual exame foi realizado?
Pessoal, graças a Deus, ninguém errou esse item A, cara, porque, acreditem, muitas pessoas erram. Isso é uma tomografia, pessoal. Como é que eu sei? Osso branco e gordura preta, ó, gordura escura aqui, tá certo? Então, tem a pele, a gordura, osso, ó, tá? A gordura escura, tomografia. Qual o provável diagnóstico do paciente? Cirrose. Por quê? O paciente tem fígado de contornos serrilhados, né, tem uma redução volumétrica desse fígado, e além disso tem líquido acítico, olha como é que fica o líquido na tomo, né, então tem líquido acítico aqui, tá, aumento do lobo caudado, tá bom, então isso aqui é bem típico, eu acho que a grandíssima maioria acertou, tá certo? A segunda questão, mulher de 44 anos com história de obesidade assintomática, realizou o exame de check-up. Qual exame foi realizado? Pessoal, qual o exame que a gente usa para check-up, né? Uma mulher. Geralmente vai ser ultrassom, pessoal. Então, assim, mesmo não olhando a imagem, você tem que pensar que seja um ultrassom. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Isso aqui é o fígado, tudo isso aqui é o fígado, e a gente está vendo o rim direito aqui, tá certo? Então, qual o diagnóstico da paciente? Observe que o fígado está mais hiperecogênico do que o rim. Então, isso é típico de esteatose hepática. Tá certo? Então, o diagnóstico é esteatose hepática. Então, compara as duas situações, você vê qual o motivo. Porque o fígado está mais hiperecogênico do que o rim. Ah, tem uma história de obesidade? Tem. Só a história vai me dizer que é esteatose? Não, pessoal. Às vezes a pessoa é obesa e não tem esteatose, viu? E às vezes a pessoa é magra e faz atividade física e tem esteatose. Então, o diagnóstico vai ser dado realmente pelo ultrassom. Então, o fígado vai estar mais branco do que o rim, tá certo? Então, hiperecogenicidade do fígado em relação ao rim, beleza? A terceira questão. Mulher de 57 anos com história de dor em hipocôndrio direito há 5 anos. Assim, já tô querendo dizer que ela não tem um problema de agora, né? Ela já tem uma dor no hipocôndrio direito. Você ficar pensando em colecistite, ela pode ter uma cálculo lá na vesícula. Porém, hoje veio ao pronto-socorro com forte dor, há mais de 10 horas, então já tem um tempo que está evoluindo isso aí. Então, o médico que pediu o exame dela inicial, pediu um exame que não conseguiu visualizar a causa do problema. Depois realizou o exame abaixo. Qual o primeiro exame que é pedido numa situação dessa de suspeita de colecistite? Ultrassom. O primeiro exame é ultrassom, tá certo? Então, para causa de cálculo, não tem para ninguém ultrassom. Mas por que o ultrassom não viu o cálculo? Porque o cálculo estava localizado no colédoco distal, né? O colédoco distal, tá bom? Quem escreveu tomografia, eu considerei em partes, tá? Mas a tomografia não deve ser pedida no contexto de colecistite. Tá? A gente pede a tomografia no caso de outras situações que eu não vi no ultrassom. Se eu não vi o abdômen agudo no ultrassom, eu peço a tomografia. Tá? Mas, de maneira geral, ele não é o primeiro exame, exceto para diverticulite. Quando a suspeita é diverticulite, ele é o primeiro exame, tá bom? E qual foi o exame realizado? O exame é a colangio-ressonância, tá certo? Então, esse exame aqui é a colangio-ressonância. Por que não é o CPRE? CPRE é um exame de radiografia, é um exame de raio-x. Então, eu teria que ver a coluna, teria que ver os arcos costais, teria que ver um fio-guia aqui entrando dentro do colédoco, tá certo? Então, é um exame totalmente diferente. Esse daqui, você vê que tá tudo preto. Então, é uma reconstrução tridimensional, baseada naquela sequência T2 da ressonância magnética, onde tudo que é líquido vai ficar branco, tá bom? Então, qual o diagnóstico do paciente? Colédoco-litíase, tá? Outro exame, outra questão. Homem de 32 anos com história de diarreia crônica e doença autoimune prévia. Ele já tem uma doença autoimune prévia, tá? E tá com essa diarreia crônica. Atualmente está em investigação no ambulatório para esse caso clínico, esse quadro clínico, tendo sido indicados os exames abaixo. Qual o provável diagnóstico do paciente? Galera, eu coloquei uma imagem que tem um sinal patognomônico da doença. Então, qual o provável diagnóstico da imagem? Isso é doença de Crohn. Por quê? Porque tem um sinal que é patognomônico de doença de Crohn, que é o sinal da pedra de calçamento. Então, o sinal da pedra de calçamento, que é justamente isso aqui, ó, essa área aqui é pedra de calçamento, tá? Então, pedra de calçamento é patognomônico, tá? Que outros sinais você vai ver? Existe aqui o sinal do ômega,
que ele tem relação com a proliferação da gordura dessa região do ilho terminal. Existe aqui sinal da corda, que é uma estenose, né? Isso aqui é uma estenose. Quem escreveu o sinal da maçã mordida, eu considerei também, tá? Mas, em termos gerais, isso aqui é sinal da corda, porque você tem um afilamento progressivo, tá? Não é uma coisa súbita, não é que aqui aconteceu um afilamento, né? É um negócio progressivo, tá? Pode ter câncer aqui? Pode. Pode ter câncer aqui, sim. Pode ter câncer aqui? Pode, tá? Todas as doenças inflamatórias intestinais aumentam o risco de câncer, tá? Lembrem-se que, principalmente, retocolite ulcerativa, porque isso cai em prova. Então, qual a provável doença autoimune prévia desse paciente? Espondilite anquilosante, porque aqui tem relação com doença de Crohn, tá bom? E a última questão, né? Homem de 41 anos, proveniente do interior do estado do Ceará, com história de disfagia para sólidos e atualmente evoluindo para líquidos também. Está em investigação no ambulatório, onde foi solicitado o seguinte exame. Qual exame foi solicitado? Pessoal, isso aqui é o esofagograma clássico, né? Então, o raio-x, eu estou vendo a coluna aqui atrás, ó, corpo vertebral, né? Então, isso aqui é clássico esofagograma. Qual o contraste mais utilizado nesse exame? Bário. Qual o diagnóstico do paciente? Isso é acalásia típica, tá? Eu estou vendo uma hipertonia do esfíncter esofagiano inferior, que é justamente essa área de afilamento. E aqui eu estou vendo o esôfago bem dilatado, bem distendido, tá? Então, isso aqui é bem típico de aquele sinal do bico de pássaro ou chama de vela, que é qual o sinal identificado, né? Bico de pássaro ou chama de vela. Pode ser acalásia primária ou secundária. Quem colocou que era primária ou secundária, tá valendo, tá? Era uma coisa ou outra, tá bom? E era isso, pessoal. Não sei se para quem ficou, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida? Não, professora. Tudo Não, certo. professora, muito obrigado, viu? Tá, parabéns, pessoal. Parabéns mesmo. Vocês foram muito bem na prova, viu? Fiquei muito orgulhosa. Show de bola. Pois então, boa aula para vocês. Eu vou finalizar aqui. Um beijo enorme. Tudo de bom. Tchau. Tchau, professora. Obrigada. Tchau.